Seja bem-vindo à disciplina de Auditoria e Auditoria Governamental. Nesta unidade, o professor Osmar Pastore vai dar início às explicações do tema Auditoria. Você vai verificar os objetivos, finalidade e vai conhecer os conceitos básicos iniciais que permitirão a continuidade do estudo. Boa aula! Olá, meu nome é Osmar Pastore e nós estamos aqui começando o tema Auditoria. O professor Osmar Pastore é formado em Engenharia Civil e possui MBA e mestrado em Administração. É pós-graduado em Sistemas. Dá aulas de diversas matérias que envolvem princípios matemáticos, raciocínio lógico e resolução de problemas das mais variadas naturezas. E é consultor em gestão de empresas e palestrante nas áreas de motivação, qualidade e sustentabilidade. Dentro desse tema, nós vamos discorrer sobre todos os aspectos referentes à auditoria como sendo uma daquelas ferramentas, um daqueles recursos que a gente comentou lá quando se falava de contabilidade. Lembrando, né, quando a gente estudava contabilidade, dizia-se lá quais eram os recursos ou quais eram os instrumentos, as ferramentas da contabilidade. E na lista daquelas ferramentas aparecia a auditoria. Esse é o nosso tema e nós começamos a abordagem da auditoria justamente com aspectos gerais, os conceitos iniciais de auditoria, e nessa nossa unidade de estudo nós vamos falar sobre finalidades, objetivos e os conceitos mais relevantes. As resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, elas são a referência básica para que se possa entender o que é auditoria, seus objetivos e fins. Portanto, a nossa abordagem sobre o tema passa a seguir tais resoluções. Então vamos falar primeiro das formas e tipos de auditoria. Os tipos e formas de auditoria, de acordo com a relação do auditor com a entidade auditada, são auditoria interna e auditoria externa ou independente. A ideia é de que a auditoria interna seja executada por funcionários da empresa. Então, a auditoria interna, ela constitui o conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo examinar a integridade, a adequação e a eficácia lá dos controles internos e das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais das entidades que estão sendo abordadas. A auditoria externa ou independente constitui o conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo a emissão de pareceres sobre a adequação consoante os princípios de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade e naquilo que for pertinente, também referente à legislação específica. Vale a pena dar uma paradinha aqui simplesmente para reforçar. A auditoria interna, a gente imagina que seja feita por um funcionário com essa atribuição ligado diretamente à entidade que está sendo auditada, e a auditoria externa, que também é chamada de independente, a gente imagina que seja feita, ou deve ser feita, por alguém que é externo à empresa, que não tem um vínculo empregatício com a empresa. Agora a gente vai falar um pouquinho da conceituação e dos objetivos da auditoria interna, que é objeto da resolução lá do Conselho Federal de Contabilidade 986, lá de 2003. E lá essa resolução diz o seguinte: a auditoria interna ela é exercida nas pessoas jurídicas de direito público, interno ou externo, e de direito privado. A auditoria interna, ela compreende, então, os exames, análises, avaliações, levantamentos e comprovações metodologicamente estruturados para a avaliação o quê? Da integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade de todos os processos, né, referentes aos lançamentos contábeis, dos sistemas de informação e de controles internos integrados ao ambiente e de gerenciamento de riscos, com vistas a quê? A assistir à administração da entidade lá no cumprimento dos seus objetivos. A atividade de auditoria interna está estruturada em procedimentos com um enfoque técnico, objetivo, sistemático e disciplinado, e tem por finalidade agregar valor ao resultado da organização,
apresentando o quê? Subsídios para o aperfeiçoamento dos processos da gestão e dos controles internos, por meio de quê? De uma recomendação de soluções para as não conformidades apontadas nos relatórios. Para aquele que conhece um pouquinho de conceito lá de qualidade, dos termos lá ligados à ISO 9000, que é a norma que fala de qualidade, essa menção à não conformidade, ela é comum, né? Para aqueles que não conhecem isso, a gente dá uma pequena explicação dizendo que não conformidade é tudo aquilo que a gente consegue observar e que não seguiu um padrão que seria obrigatório ou desejável. Então, toda vez que eu tenho lá alguma coisa que foge do padrão, alguma coisa que foge do controle, eu aponto isso, em princípio, como sendo uma não conformidade. E aí a gente vai ter que correr atrás, né, dentro do processo. Lá na qualidade e na auditoria também, das causas disso e corrigir isso. Sendo que não é obrigação do auditor corrigir problemas, e sim apontar. Mas isso a gente já vai ver um pouquinho mais adiante, daqui a pouquinho. Conceituação e objetivos da auditoria independente. A gente falou da auditoria interna, agora vamos falar desses objetivos, né? E também da conceituação, que é objeto da resolução lá do Conselho Federal de Contabilidade 820 de 1997. A auditoria das demonstrações contábeis constitui o conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo a emissão de um parecer sobre a sua adequação, a adequação daqueles demonstrativos, consoantes os princípios de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade. E, no que for pertinente, também a legislação específica que se submete àquela entidade que está sendo auditada. Na ausência de disposições específicas, prevalecem as práticas já consagradas pela profissão contábil, formalizadas ou não pelos seus organismos próprios. Então, salvo uma declaração expressa em contrário, constante do parecer, entende-se que o auditor considera adequadas e suficientes para o entendimento dos usuários lá das demonstrações, as informações que foram divulgadas nesses papéis. Tanto em termos de conteúdo quanto de forma. Tanto em termos da veracidade dos dados que estão sendo colocados ali, como da forma como eles são apresentados. O parecer do auditor independente, ele tem por limite os próprios objetivos da auditoria, das demonstrações contábeis, e não representa, dessa maneira, uma garantia de viabilidade futura da entidade. Então ele está vendo, em um determinado momento, um retrato da instituição e ele trabalha em cima desse retrato. Né? Então ele não garante o que vai acontecer no futuro ou algum tipo de atestado de eficácia lá da administração na gestão dos negócios. O parecer é de exclusiva responsabilidade de um contador registrado lá no Conselho Regional de Contabilidade, nas normas, né, denominado genericamente de auditor. Então, essa pessoa é denominada auditor. A finalidade principal, então, da auditoria é a confirmação dos registros contábeis e consequentes demonstrações contábeis. Nesse ponto, a gente já tem uma visão geral do que é a atividade do auditor, de como é que ele deve se comportar e do que se espera como resultado do trabalho dele. O auditor interno, ele executa basicamente, né, funções de verificação dos ajustes da empresa, ou melhor, da execução das coisas, segundo as normas da própria empresa, verificando se os controles, se o nível de qualidade que se espera de uma determinada atividade estão adequados. O auditor externo, ele vai verificar se os papéis, as demonstrações contábeis especificamente, apresentadas pela instituição, retratam algo em que se possa efetivamente confiar. Isso a gente vai ver com um pouquinho mais de cuidado lá nas próximas unidades de estudos. Por hora, a gente está pronto para ir para a nossa questão de concurso. Então vamos direto a ela. É uma questão lá do técnico de controle externo, lá de 2009. E ela diz assim: acerca das responsabilidades do auditor e das especificidades do seu trabalho, assinale qual é a opção correta. Então vamos ver quais são as opções que aparecem aqui. Primeira opção: ao avaliar o ambiente de controle interno existente, o auditor deve considerar, até aqui, não tem nada demais, dentre outros aspectos,
a estrutura organizacional da entidade e os métodos de delegação da autoridade e responsabilidade. Bem, isso aqui é mais ou menos óbvio. Quando eu vou começar a estudar uma determinada organização, eu tenho que entender como é que ela funciona, né? Como é que é essa estrutura e como é que são repassadas responsabilidades, né? Delegadas as atividades. Então, em princípio, a alternativa A estaria correta. Vamos dar uma olhadinha rápida nas outras alternativas. Para a avaliação dos procedimentos de controle, é irrelevante a adoção de sistemas de informação computadorizados. Opa, já aqui a gente já sabe que isso aqui está furado, né? É relevante, sim, isso. Se tem lá um sistema, eu vou ter que considerar esse sistema e avaliar como é que ele está funcionando. Então, dizer aqui que é simplesmente irrelevante, está furado, né? Isso aqui tem influência, sim, no trabalho de auditoria. Vamos lá para o item C. A natureza da entidade é irrelevante para a aplicação dos procedimentos de revisão. Opa, também está furado. Quando a gente falou lá atrás, né, das considerações do auditor, a gente dizia que, a depender da natureza da instituição, ela deveria obedecer determinadas legislações específicas, ela deveria ter determinados procedimentos específicos. Então, a natureza da empresa para o auditor é relevante, sim, isso aqui está errado. Letra D. A estrutura organizacional e os métodos de administração adotados, especialmente quanto a limite de autoridade e responsabilidade, influenciam o auditor ao determinar o risco da auditoria? De jeito nenhum. O auditor ele não pode ser influenciado de forma alguma no seu trabalho. Ele tem um objetivo e ele deve seguir esse objetivo. Então, lá, a estrutura organizacional não pode afetar de alguma maneira o trabalho do auditor. E a letra, ela continua. O mesmo não ocorre com limitações de acesso físico a ativos e registros contábeis e administrativos. Opa! Claro, quando ele vai lá fazer um trabalho de auditoria, ele tem que ver quais são os riscos que a entidade se submete quando ela trata informações que são relevantes, quando ela faz registros contábeis e assim por diante. Então, isso aqui é relevante, sim, e precisa ser considerado. A responsabilidade primária na prevenção e identificação de fraude e erros é do auditor independente, por meio de sugestão de implementação e manutenção de adequado sistema contábil. Opa, quando ele está trabalhando, ele não vai dar sugestão sobre implementação de coisa nenhuma, ele vai dar um parecer. Então, de novo, a alternativa aqui, mais uma vez, a alternativa estaria incorreta. Dessa maneira, a gente fica com a primeira alternativa, que é justamente o gabarito oficial lá do concurso. A gente vai ficando por aqui com esse nosso primeiro tema de estudo, desejando a vocês um ótimo rendimento, ótimos resultados na prova e recomendando, pegue o material associado lá a essa unidade, façam uma releitura e tentem resolver as questões que estão lá disponíveis para que você aprofunde ainda mais o seu conhecimento sobre esse tema. E até daqui a pouco, quando a gente continua. Se tiver alguma dúvida relacionada a qualquer assunto, consulte o FAQ. Lá você tem as principais e mais frequentes dúvidas dos demais alunos. Muitas vezes a sua dúvida já está lá, respondida. Confira!